Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um livro que de facto merece realmente toda a nossa consideração, porque é um livro de um autor português e de facto é um livro, eu atrevo-me a dizer que é um livro sem comparação em Portugal. É escrito por um autor que se posiciona como um conservador liberal ou um liberal conservador, à moda, que hoje temos que dizer assim, não é? À moda antiga, um gentleman, alguém que defende princípios e valores. Independentemente do seu posicionamento, é alguém que defende princípios e valores. Estou a falar, nem mais nem menos, do diretor do Centro de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, que é João Carlos Espada. Portanto, é diretor e fundador do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, detém a cátedra European Parliament, Braunschweig, German in European Civilization no Colégio da Europa, campus de Natolin, em Varsóvia. É diretor da revista Nova Cidadania e presidente da seção portuguesa da International Churchill Society. Doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford, lecionou nas universidades de Brown, Stanford e Georgetown, nos USA. É membro correspondente da Academia das Ciências e da Academia da Marinha, integra o Editorial Board Journal of Democracy, foi consultor político nos primeiros mandatos do presidente Mário Soares e no 86 e 91 e Aníbal Cavaco Silva 2006-2011. Autor de vários livros na área da teoria política e da história do pensamento político, mantém uma coluna de opinião regular na imprensa portuguesa desde 1985. Não vou dizer os jornais. E continua, portanto, a dirigir a revista Nova Cidadania, não é? Que é a revista dos Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Bom, nós aqui podemos fazer críticas, como também podemos, construtivas, como negativas, não é? Podemos falar sobre o posicionamento político do autor, como eu já expliquei, que se posiciona como um defensor do liberalismo clássico e do conservadorismo moderado, não é? Neste caso. Este autor escreve um livro, portanto, que para mim é um autêntico manual intelectual. Ou seja, um autêntico manual da intelectualidade dentro do que nós designamos por história das ideias políticas e ciência política. Portanto, a tradição, como está escrito, a tradição anglo-americana da liberdade, um olhar europeu. Portanto, a tradição anglo-americana da liberdade, um olhar europeu. Este livro, que já tem uns aninhos e que eu já li bastante vezes, aliás, eu já li há muitos anos, é um livro que continua atualíssimo no seu estudo, no seu contexto. É um livro atualíssimo que nos fala exatamente da origem do pensamento político da nossa civilização ocidental. E então, o que podemos dizer deste livro? Uma viagem profunda ao pensamento filosófico e político sobre temas tão importantes como o conceito de revolução, o conceito de ordem social, o conceito de liberdade, fazendo emergir a própria ideia de democracia no âmbito da tradição anglo-americana e da tradição política francesa. Portanto, nós aqui estamos a ver duas coisas que eu já vou explicar. Tradição anglo-americana, tradição política anglo-americana, tradição política francesa. João Carlos Espada dá um contributo decisivo para a compreensão da evolução política, social, cultural do nosso tempo e, sobretudo, para o milagre da Inglaterra moderna. Milagre da Inglaterra moderna,
com citações de vários grandes autores, desde o filósofo Karl Popper, do grande teorista francês Alex de Tocqueville, passando por Winston Churchill. Esta obra é um exercício intelectual em que são estudadas e comparadas as ideias dos grandes pensadores liberais e conservadores do último século. Antes de mais, eu tenho que dar parabéns para esta obra, porque eu aqui atrevo-me a dizer que foi uma das melhores obras que eu li até hoje sobre política. Portanto, eu vou repetir, foi uma das melhores obras que li até hoje sobre político, e eu quero aqui desde já felicitar o autor, eu não conheço, não é? O diretor do Centro de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, mas eu tiro o meu chapéu porque é de facto uma obra monumental, uma obra intelectual, um verdadeiro exercício intelectual e monumental, e eu vou explicar porquê. Tirei alguns apontamentos, não é? E eu vou explicar porquê. Antes de mais, o livro faz uma profunda reflexão entre a diferença entre duas grandes tradições, como bem escreveu Lord Kinton, entre a tradição anglo-americana em comparação com a tradição continental. O que é que nós entendemos por tradição continental? É a tradição principalmente francesa e alemã, principalmente francesa, pós-revolução, pós-1789. Essa tradição intelectual, não é, baseado nos princípios da Revolução, liberdade, fraternidade e igualdade, que nós conhecemos, não é? Baseado com a tradição mais conservadora e mais liberal, também inglesa, anglo-americana neste caso, não é? Tradição inglesa, que tem outra forma de estar, de ser e de estar. Então, como é que podemos explorar um pouco essas ideias? A França tem um eterno conflito entre a Revolução e a Contra-Revolução. Portanto, isto sempre baseado nos estudos do professor João Carlos Espada. Um eterno conflito entre Revolução e Contra-Revolução. Portanto, enquanto que na Inglaterra temos uma união do passado e do presente, lá está, uma união entre o passado e o presente, que é chamada Corrente de Ouro. Corrente de Ouro que foi muito, muito falado por Winston Churchill, que defendia essa corrente entre a união do passado e do presente. No continente, como muito bem analisou Alex de Tocqueville, que designou que houve um conflito entre o antigo regime e a revolução. Aqui no antigo regime, talvez eu possa discordar de alguns pontos com o professor João Carlos Espada, no sentido da contra-revolução, porque eu analisei muito ao longo da minha vida, estudei muito ao longo da minha vida, estive em França, não é? Nasci em França e vivi em França, estudei em França e analisei muito bem com grandes pensadores, como Pierre de Meuse, que eu tenho 2 vídeos sobre a Contra-Revolução de Pierre de Meuse no meu canal, não é? Meus amigos podem procurar a Contra-Revolução, não é? As origens e as ideias dos pensadores da Contra-Revolução. Portanto, eu discordo um pouco sobre o aspecto do antigo regime, mas no aspecto dos revolucionários, isso eu concordo plenamente. De facto, há uma grande divisão entre as ideias revolucionárias continentais e a ideia, portanto, política que se encontrava na Inglaterra, não é? Portanto, a diferença entre a tradição, que são 2 grandes tradições, aqui o autor João Carlos Espada nos fala entre 2 grandes tradições, não é? Portanto, a tradição política anglo-americana e a tradição política francesa, principalmente a tradição política francesa de pós-revolução, da revolução pós-revolução de 1789. Ou seja, é a recusa da utopia e o reconhecimento da imperfeição inerente a todo o empreendimento humano que constitui a tradição anglo-americana. Eu vou repetir. A recusa da utopia e o reconhecimento de toda a imperfeição inerente a todo o empreendimento humano. E há aqui uma coisa muito curiosa neste livro, que o autor analisou como chave de ouro, que é o efeito profundo que o álcool pode ter num estômago vazio. O que é que essa frase quer dizer? Quer dizer que quando nós bebemos um álcool e se estivermos em jejum, temos o estômago vazio, o álcool cai e vai queimar o estômago todo. Não é? Enquanto que se tivermos jantado uma boa feijoada, não é? Digamos assim, para dar um exemplo, se calhar o álcool já não vai fazer tanto estrago. E é isso que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra, desde a Carta de 1915, não é? A Magna Carta, tinha um alicerce espiritual e também temporal, baseado na sua religião e na sua política,
com muito mais, um suporte muito mais forte para abraçar certas ideias. E daí não ter havido revolução, ou seja, a revolução que aconteceu em 1688 não teve nada a ver com a revolução de 1789. Antes, pelo contrário. E então a Inglaterra teve uma visão muito mais constitucional, muito mais defensora das liberdades individuais do que no continente europeu, que é a tal recusa da utopia, do reconhecimento de que todo um empreendimento humano é um empreendimento, portanto, é uma falha inerente ao ser humano, não é? A recusa de ver um plano centralista de um mundo melhor, não é? Isso é a recusa de ver isto na tradição anglo-americana, não é? Portanto, lá está, desconfiança em grandes planos centralizados, que é isso que nós vemos no comunismo e no socialismo, não é? Porque o comunismo e o socialismo nascem diretamente da tradição francesa, é preciso nós vermos isso. O comunismo e o socialismo nunca poderiam ter nascido na tradição anglo-americana, nunca, não poderiam, porque lá o próprio liberalismo anglo-americano, as próprias filosofias inglesas e o próprio conservadorismo anglo-americano não deixavam. Daí que eu acho que vai ser muito difícil, não é impossível, mas vai ser muito difícil para a esquerda radical apoderar-se completamente dos Estados Unidos, como está a acontecer agora neste momento. Vai ser muito difícil, vai haver uma grande resistência, eu repito, vai haver uma grande resistência, porque o povo americano é muito conservador. Ao contrário do povo europeu, nós aqui somos uns autênticos, como é que se diz? Portanto, ovelhas. Nós aqui somos ovelhas, não é? Então Portugal, com a tradição católica como tem, rigorosamente, não diz rigorosamente nada, não é? Sobre o poder comunista e socialista, não é? Portanto, a liberdade foi muitas vezes abusivamente interpretada como a libertação do indivíduo das crenças, das suas crenças, lá está. Ou convicções, isto estamos a falar na Europa, na França, ou tradições, que o próprio legado diz ser libertador. Portanto, na tradição francesa, na tradição europeia, libertar o homem da religião tem sido, portanto, o grande objetivo, não é? Enquanto que na tradição anglo-americana é o contrário. Juntar a liberdade com a religião cria aquilo que nós designamos do tal criou, não é, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, o tal liberalismo constitucional, o tal conservadorismo à inglesa, não é, que é muito diferente. Portanto, tudo isto é muito bem analisado aqui neste livro, fantástico, não é? Portanto, e para acabar, enquanto que em Inglaterra e na América a democracia liberal surgiu como uma proteção dos modos de vida existentes, na Europa continental, pelo contrário, a democracia foi associada, quer pelos seus críticos, quer pelos seus impulsionadores, a um projeto de alteração dos modos de vida existentes, com vista a atingir o modelo de uma outra sociedade, de uma sociedade perfeita, de uma sociedade da razão. Nós, por exemplo, temos aqui um autor português, um político português, que é, por exemplo, vou dar um exemplo, Manuel Alegre. Quando nós ouvimos o Manuel Alegre e a sua mente, não é? Ele acha que acredita numa utopia, não é? Numa civilização do bem, regido pelo socialismo, pela libertação, e o mundo vai ser todo socialista e vai ser todo liberto do mal. Portanto, nós vemos logo as ideias loucas que vêm da Revolução Francesa, essas ideias dessa tradição, portanto, ideias completamente fora de qualquer lógica, não é? E este autor aqui faz muito bem essa análise deste livro, e apenas para acabarmos o livro, quero aqui dizer, portanto, não vou dizer tudo, que senão não dá tempo, mas a primeira parte são os pensadores da Guerra Fria. Aqui o autor vai nos fazer uma pequena exposição dos pensadores que combateram o sistema nazi e também o sistema da União Soviética, não é? Karl Popper, Hayek, Isaiah Berlin, Michael Oakenshout, Leo Strauss, não é? Que nos falam em várias coisas, não é? Pois os meus amigos podem procurar o livro, que deve estar à venda. Depois temos a segunda parte, as influências pessoais do autor, João Carlos Pado, não é? Rafael Dahrendorf e Irving Kristol e Gertrude Immelfrey, que são casados, não é? E que representaram um certo conservadorismo norte-americano, não é? Eu não chamo neoconservadorismo, mas representaram isso. A terceira parte temos a liberdade ordeira, e aí mergulhamos na história. Temos Alex de Tocqueville, com a Democracia na América, um livro que eu aconselho os meus amigos a procurar e a ler.